Olá, damos hoje continuidade à disciplina de farmacologia básica para o curso de medicina. E nessa videoaula, nós vamos, portanto, abordar alguns processos que estão relacionados à farmacocinética. Tá? No caso específico da videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a biotransformação ou metabolismo dos fármacos, vamos falar sobre a distribuição e também sobre a eliminação dos fármacos, tá? Dando continuidade, portanto, ao estudo da farmacocinética. Lembrando que na nossa videoaula passada, nós começamos a falar da farmacocinética, discutindo o processo de absorção e também as vias de administração dos fármacos. Então, na videoaula de hoje, a gente começa a falar sobre a biotransformação ou sobre o metabolismo dos fármacos. Então, como já comentamos na nossa videoaula anterior, um fármaco para produzir o seu efeito, ele primeiramente ele precisa ser administrado. E esse fármaco ele é administrado na forma de um medicamento. Então, após a administração de um fármaco veiculado como medicamento, este fármaco então ele precisa ser absorvido pelo nosso organismo. Tá? Em seguida, então, esse fármaco ele é distribuído. Então, com isso, o fármaco ele consegue alcançar o seu local de ação para produzir um efeito. E o estudo dos mecanismos pelos quais o fármaco produz o seu efeito, ele é conhecido como farmacodinâmica, que nada mais estuda, de forma geral, o mecanismo de ação dos fármacos. Em seguida, então, o fármaco, após o processo de distribuição, ele vai ser metabolizado ou biotransformado para que então esse fármaco ele possa ser eliminado. Então, esses processos de absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação dos fármacos e eliminação são os objetivos de estudo da farmacocinética, enquanto que a farmacodinâmica se preocupa em estudar o que o fármaco faz no nosso organismo, ou seja, o mecanismo de ação desses fármacos. Tá? Então, na videoaula passada, a gente falou sobre o processo de absorção. Hoje, nós vamos falar sobre o processo de metabolismo ou biotransformação, assim como também nós vamos abordar como se dá o processo de distribuição e de eliminação desses fármacos. Bom, gente, por definição, o metabolismo ou biotransformação dos fármacos nada mais é do que a conversão enzimática de um fármaco em uma outra entidade química. Tá? O grande objetivo da biotransformação dos fármacos é preparar esse fármaco para o processo de eliminação. Como a gente comentou na videoaula passada, um fármaco, para que ele possa ser absorvido, ele precisa ser lipossolúvel. Então, quanto mais lipossolúvel for um fármaco, mais facilmente esse fármaco ele é absorvido. Só que, ao mesmo tempo, essa alta lipossolubilidade acaba dificultando o processo de eliminação. Então, a principal estratégia que o nosso organismo encontrou para facilitar a eliminação dos xenobióticos, em especial dos fármacos, é, portanto, o processo de metabolismo ou biotransformação. Por quê? Porque o processo de biotransformação dos fármacos vai ser capaz de reduzir a lipossolubilidade dos fármacos ou aumentar a sua hidrossolubilidade, com o intuito de quê? De facilitar a sua eliminação pelo processo de excreção, sobretudo por meio da excreção urinária. Então, ao reduzir a lipossolubilidade ou aumentar a hidrossolubilidade dos fármacos, a gente facilita a sua eliminação, principalmente pela urina. Tá? Então, o grande objetivo da biotransformação dos fármacos é tornar o fármaco menos lipossolúvel ou mais hidrossolúvel, facilitando, portanto, a sua eliminação, principalmente pela urina. Só que, além de alterar essa propriedade química dos fármacos, o processo de biotransformação também é capaz de alterar as propriedades farmacológicas
desse fármaco. Tá? Em geral, o processo de biotransformação, além de, né, reduzir a lipossolubilidade ou aumentar a hidrossolubilidade dos fármacos, a biotransformação também é capaz de inativar, tá, o fármaco, tá, por meio da formação de um metabólito inativo. Então, em geral, o processo de biotransformação dos fármacos, né, reduz a lipossolubilidade do fármaco, além de que também, né, a gente vai observar a formação de um metabólito isento de atividades farmacológicas, ou seja, um metabólito inativo. É o caso, por exemplo, né, da penicilina, que quando é metabolizada, né, a gente tem, portanto, a formação de um metabólito inativo. Tá? Então, de forma geral, o processo de biotransformação reduz a lipossolubilidade dos fármacos e leva à formação de um metabólito inativo. Só que, né, é também possível observar, né, a depender do caso, que o processo de biotransformação pode, né, transformar um fármaco ativo em um metabólito ativo ou metabólito tóxico. Tá? Então isso também pode ser observado como consequência do processo de biotransformação dos fármacos. Então, por exemplo, o diazepam, quando metabolizado, pode levar à formação de um metabólito ativo, né, que também contribui para os efeitos farmacológicos, né, desse agente, né, que é o caso do nordiazepam, que também é, né, obviamente, um metabólito ativo, né, neste caso específico. Já o paracetamol, né, quando metabolizado, ele pode levar à formação de um metabólito tóxico. Tá? E esse metabólito tóxico, então, vai estar relacionado a reações adversas, obviamente, a toxicidade desse agente. E também existe a possibilidade de uma substância que não possui nenhuma ação farmacológica, mas que após o processo de biotransformação pode, portanto, levar à formação, né, de uma substância ativa, a qual então vai produzir os seus efeitos farmacológicos. Tá? Então, em geral, o processo de biotransformação ele tende a alterar a lipossolubilidade do fármaco e também ele é capaz de inativar, né, de levar, portanto, à formação de um metabólito inativo. Tá? Então isso aqui ocorre de forma geral para a maioria dos exemplos. Só que o processo de biotransformação ele também pode fazer com que a gente tenha a formação de um metabólito ativo, tóxico, ou, né, a gente tem também, né, o fenômeno, né, da transformação de uma substância, entre aspas, inerte, né, que não possui ação farmacológica, que é o que a gente chama de profármaco, e o seu metabolismo, a sua biotransformação, pode levar, portanto, à formação do fármaco ativo. Tá? Então, todas essas consequências elas podem ser observadas. No entanto, novamente, né, de forma geral, a maioria dos exemplos não mostra que a biotransformação leva à formação de um metabólito, né, menos lipossolúvel, mais hidrossolúvel, e também, né, essa biotransformação leva à inativação dessa substância. Né? Então a gente tem, né, no fim das contas, a formação de um metabólito inativo, né, menos lipossolúvel, mais hidrossolúvel. Alguns fármacos não são metabolizados e são excretados inalterados na urina. Tá? Então alguns fármacos eles já são hidrossolúveis o suficiente, né, fazendo com que então, né, a gente consiga observar a sua eliminação sem a necessidade de um processo de biotransformação. É o caso, por exemplo, dos aminoglicosídeos, né, que são antimicrobianos, né, são fármacos já considerados pouco lipossolúveis, né, ou bastante hidrossolúveis. Isso acaba fazendo com que esses fármacos possam ser eliminados na urina sem a necessidade, né, de nenhum processo de biotransformação. Tá? Então também pode existir esses casos, né, de fármacos que são eliminados, né, sem necessariamente haver a necessidade de um processo de biotransformação. Bom, quais são os locais de biotransformação dos fármacos, gente? Então, o principal local de biotransformação dos fármacos é o fígado, tá? Visto que o fígado ele concentra, né, a maioria das enzimas responsáveis pelo processo de biotransformação dos fármacos. Só que outros tecidos também podem ter, né, um papel
no metabolismo ou na biotransformação dos fármacos, muito embora esse papel ele seja pequeno, né? Então, sem dúvida, né, quando a gente observa o processo de biotransformação dos fármacos, o fígado, tá, é o principal local onde há, portanto, este processo, né? A pele, os pulmões, rins, trato gastrointestinal, né, são locais, né, que podem ter um pequeno papel no processo de biotransformação dos fármacos, a depender, né, da via de administração. Então, por exemplo, um fármaco administrado por via cutânea, né, uma pequena parte desse fármaco pode ser, né, metabolizado diretamente na pele, né, se for por via inalatória, nos pulmões, tá? Nos rins, né, quando a gente vai ver já que no processo de distribuição dos fármacos, os rins tendem a receber, né, os fármacos de forma mais rápida. Tá? Então os rins também podem acabar participando um pouco do processo de biotransformação, trato gastrointestinal. Tá? Então todos esses locais eles também possuem, né, enzimas capazes de metabolizar os fármacos, só que quando a gente compara a quantidade de enzimas, né, o fígado sem dúvida é o local onde há maior concentração dessas enzimas, logo ele acaba tendo, né, um papel mais importante no processo de biotransformação dos fármacos. Tá? O sangue e o cérebro também podem participar, né, a depender, tá, do tipo de fármaco. Né? O sangue é um local de metabolismo, né, principalmente para fármacos que possuem ligações éster, né, visto que o sangue pode possuir algumas esterases plasmáticas, isso acaba contribuindo para o metabolismo de, né, alguns tipos de fármacos, tá? Mas em geral, gente, o fígado ele representa o principal local, né? Então, né, quando a gente considera todos os locais do nosso organismo, o fígado ele passa a ser, sem dúvida, o local mais importante. E quais são as reações de biotransformação ou metabolismo dos fármacos? Então, em geral, os fármacos eles passam por dois tipos de reações, tá? Que na maioria das vezes, né, ocorrem de forma sequencial. Tá? Mas isso não é regra, gente. Existem, né, exceções. Mas, em geral, os fármacos eles precisam passar, né, por dois tipos de reações para que então a gente consiga observar o seu processo de eliminação e também o processo de inativação, né? Alterações nas suas características farmacológicas. Então nós temos basicamente dois tipos de reação, né, que ocorrem na maioria das vezes de forma sequencial. Tá? No caso, a primeira reação são conhecidas como reações de fase 1, que são reações catabólicas, né, de quebra, também conhecidas como reações de funcionalização. Tá? Porque, como a gente vai ver logo a seguir, a principal consequência das reações de fase 1 é a inserção ou exposição de grupos funcionais, como hidroxila, amina, tiol. Né? E esses grupos funcionais eles são importantes para que ocorra as reações de fase 2. Tá? E após as reações de fase 1, né, um metabólito, então, ou a molécula, né, é formada após essas reações, ela está apta, então, a passar, né, pelas reações de fase 2, que são reações anabólicas, né, de síntese, conhecida também como reações de conjugação. E tem como principal função, né, a conjugação de moléculas hidrossolúveis ao metabólito que é formado pelas reações de fase 1. Tá? Então, com isso, a gente tem, né, um metabólito hidrossolúvel pronto para que ocorra o processo de eliminação. Tá? Então, a maioria dos fármacos passa por essa sequência. Né? Então, uma reação de fase 1, que é uma reação catabólica, que tem como objetivo a inserção ou a exposição de grupamentos funcionais que vão ser utilizados para que ocorram as reações de fase 2 ou reações de conjugação. Tá? E essas reações de fase 1 ou 2 elas ocorrem principalmente no fígado. Tá? Muito embora alguns fármacos também possam ser metabolizados na parede intestinal, pulmão ou plasma sanguíneo. Tá? Então, normalmente, esse metabolismo extrahepático ele pode ser classificado na maioria das vezes como reações de fase 1. Né? E as reações de fase 2 tendem a ocorrer principalmente no fígado. Tá? Então, de forma geral, é assim que ocorre, gente. Reações de fase 1. Em seguida, reações de fase 2.
Muito embora, né, alguns fármacos eles podem passar, tá, exclusivamente pelas reações de fase 1. Tá? Então, às vezes, as reações de fase 1 já é o suficiente para fazer com que esse fármaco ele seja hidrossolúvel o suficiente para que ocorra a eliminação. Tá? Ou, por vezes, nós temos alguns fármacos que podem passar diretamente para as reações de fase 2. Então, normalmente, são fármacos que já possuem grupos funcionais, né, expostos, que permitem, portanto, né, o seu metabolismo diretamente pelas reações de fase 2. Tá? Então, podem existir essas exceções. Mas, novamente, de forma geral, o fármaco ele precisa passar por reações de fase 1 e, em seguida, ele vai passar, então, pelas reações de fase 2. E quais são as reações de fase 1, gente? Então, as reações de fase 1, né, são reações enzimáticas, principalmente do tipo oxidação. Tá? Então, as principais reações de fase 1 estão relacionadas a um processo de oxidação, né? Também pode existir hidrólise ou redução, mas em geral a principal reação enzimática, né, é uma reação de oxidação, que tem como objetivo, né, a inserção ou exposição de grupamentos funcionais, né, polares, como a hidroxila, tiol ou amina. Tá? Então, aqui nesse exemplo específico do ácido acetilsalicílico, percebam que, né, após a reação de fase 1, a gente tem a exposição, né, e inserção de um grupamento funcional hidroxila. Né? E esse processo de funcionalização ele vai ser importante porque este grupamento ele vai servir de ponto de ataque para as reações de fase 2. Tá? E a principal consequência dessas reações de fase 1 é uma redução da lipossolubilidade, tá? Muito embora essa redução ela seja muito pequena, tá? E necessitando, portanto, que ocorra as reações de fase 2. As reações de fase 2 é que vão, né, no fim das contas, aumentar a hidrossolubilidade do fármaco, permitindo, portanto, a sua eliminação. Tá? Mas, em geral, o processo de fase 1 já é responsável por reduzir um pouco a lipossolubilidade dos fármacos. E outro ponto importante é que essas reações de fase 1 podem, né, inativar o fármaco, né, levando, portanto, à formação de um metabólito inativo, ou esse processo, nessas reações de fase 1, podem levar à formação de um metabólito ativo ou tóxico. Tá? Então, as reações de fase 1, com relação às propriedades farmacológicas do fármaco, a gente pode observar essas três consequências: inativação, a formação de um metabólito inativo ou a formação de um metabólito tóxico. Tá? Nesse caso aqui específico, né, do ácido acetilsalicílico, a reação de fase 1 formou o ácido salicílico, né, que é um metabólito ativo que também contribui, no fim das contas, para as ações farmacológicas do seu precursor, o ácido acetilsalicílico. Tá? Então, para mostrar para vocês, né, as consequências dessas reações de fase 1. Mas, de forma geral, gente, quando olhamos o todo, a gente observa que as principais reações de fase 1, tá, são reações de oxidação, né, que leva, portanto, à inserção, à exposição de grupamentos funcionais polares, né, em especial a hidroxila, né, que a maioria é a reação bastante comum, mas também tiol e amina, e o resultado disso é uma redução da lipossolubilidade e uma inativação do fármaco. Tá? Então, isso que ocorre de forma geral, tá? Mas a gente também pode observar, né, a formação de um metabólito ativo ou de um metabólito tóxico. E, novamente, em geral, essa redução da lipossolubilidade não é o suficiente, né, para garantir a eliminação deste fármaco, né, necessitando, portanto, das reações de fase 2. Vale destacar, gente, que alguns fármacos podem ser, né, eliminados ou excretados sem que haja necessidade das reações de fase 2. Né? Então, normalmente são fármacos que já possuem na sua estrutura química um grupamento funcional, né, exposto, né, facilitando, portanto, o direcionamento desse fármaco diretamente para as reações de fase 2.
Bom, e quais são as enzimas, tá, responsáveis pelas reações de fase 1? Então, o principal grupo enzimático responsável pelas reações de fase 1 são as enzimas do citocromo P450. Tá? Então, vocês vão observar, né, no decorrer dessa disciplina de farmacologia básica e também lá na farmacologia aplicada, que a maioria dos fármacos eles são metabolizados, né, por reações de fase 1, com envolvimento das enzimas do citocromo P450. Tá? Então, essa família de enzimas ela é responsável pelo metabolismo de 75% dos fármacos. E essas enzimas elas tendem, né, a ter como principal reação enzimática reações de oxidação, onde a hidroxilação é a mais comum, ou seja, são enzimas que tendem a inserir ou a expor, né, grupamentos hidroxila na molécula dos fármacos. Né? E a inserção dessa hidroxila vai servir de ponto de ataque para as reações de fase 2. Né? As enzimas do citocromo P450 elas tendem a serem encontradas principalmente no fígado, tá? Mas são enzimas que também podem ser encontradas na pele, nos rins, nos enterócitos, no sistema nervoso central, tá? Mas a sua densidade, né, ela é maior principalmente no fígado. Tá? Então, por isso que o fígado acaba sendo o principal local de biotransformação ou de metabolismo dos fármacos. Então, gente, as enzimas do citocromo P450 são enzimas, portanto, responsáveis, né, por reações de oxidação, né, onde a hidroxilação é a mais comum, sendo, portanto, encontradas principalmente no fígado. Tá? Bom, existem basicamente 74 famílias de enzimas do citocromo, tá? Só que, para nossa sorte, somente 3 famílias, né, estão mais envolvidas, né, no processo de biotransformação dos fármacos, que é a CYP1, 2 e 3. E dessas 3 famílias, aproximadamente 5 tipos são as mais importantes. Né? E desses 5 tipos nós destacamos 3, né? Como vamos falar a seguir. Né? Normalmente vocês vão encontrar, né, na literatura em farmacologia que as enzimas do citocromo, né, a sua nomenclatura envolve um número, uma letra, né, e um terceiro número. Né? E esse primeiro número, né, ele, portanto, determina a família da enzima do citocromo, tá, envolvida. A letra representa uma subfamília e o número final, o tipo, né, do citocromo envolvido. Tá? Só que dessas 74 famílias, né, de enzimas do citocromo P450, nós vamos observar que 3 famílias vão estar mais relacionadas ao metabolismo ou biotransformação dos fármacos. São essas famílias, a CYP1, a família 2 e a família 3. Né? E dentro dessas 3 famílias, gente, 1, 2, 3, né, 4 tipos em especial vão, né, ser mais importantes para o processo de biotransformação dos fármacos. Tá? E dessa, gente, nós destacamos principalmente a CYP3A4, a 2D6 e a 2C9, tá? Porque são aquelas que vão estar mais relacionadas ao metabolismo dos fármacos. Então veja que a CYP3A4, né, vocês vão ouvir falar bastante dela, ela está envolvida com o metabolismo de 50% dos fármacos disponíveis. Tá? A CYP2D6, 25%. Tá? A CYP2C9, 15%, né, aproximadamente. E a CYP1A2, 5%. Tá? E o restante, né, os outros tipos, né, de enzimas do citocromo com um pequeno número de fármacos. Então, gente, a CYP3A4, 2D6 e 2C9, elas passam a ser as mais importantes e vocês vão ouvir falar muito delas. Tá? Essas enzimas, né, esses tipos, né, essas famílias, subfamílias e tipos
de enzimas do citocromo, elas são assim divididas principalmente de acordo com a sequência de aminoácidos, né, que compõem a sua estrutura. Também com relação à seletividade aos fármacos, né, então a gente vai observar que algumas dessas enzimas elas metabolizam especificamente um fármaco em relação ao outro, muito embora possa ocorrer sobreposição, né? Então, um fármaco sendo metabolizado por mais de um tipo de enzima do citocromo, né? Essas enzimas também apresentam diferenças no que diz respeito a indutores ou inibidores enzimáticos, né? Então, a gente vai ver a seguir que isso é um fenômeno, né, bastante importante na farmacologia, porque vai estar relacionado principalmente ao processo de interações medicamentosas e também na especificidade das reações, né? Então, em geral, são as enzimas que aqui destacamos, são enzimas capazes de catalisar reações de oxidação, tá? Então, essas características é que acabam diferenciando um tipo de, né, enzima do citocromo em relação a outros, tá? Então, gente, existem 74 famílias de citocromo, tá? 3 famílias têm, né, maior importância. Dessas 3 famílias, nós temos 5 tipos, né, de citocromo em geral que estão envolvidas nas reações enzimáticas dos fármacos, e desses 5 tipos, 3, né, se destacam, né, porque são aquelas que estão mais relacionadas, né, que mais participam do processo de biotransformação dos fármacos. São elas a CYP3A4, CYP2D6 e CYP2C9. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, mostrando, né, alguns dos substratos para cada uma dessas enzimas, né? Então aqui a gente tem a 3A4, a 2C9 e a 2D6 que não está aqui descrita, né? A 2D6 também ela, né, é capaz de metabolizar uma parcela significativa de fármacos, tá? Então só aqui para mostrar para vocês, né, que alguns fármacos podem ser metabolizados por mais de um tipo de enzima, né? No caso do acetaminofeno, que é um agente que é o paracetamol, né? Mas nós também temos alguns fármacos que são metabolizados exclusivamente por uma determinada enzima, né? Como, por exemplo, aqui o celecoxib, né? Que tende a ser metabolizado principalmente pela 2C9, né? Com pouca ou nenhuma participação de outro tipo de enzima do citocromo P450. Bom, como a gente comentou, né, o processo de indução e de inibição enzimática das enzimas do citocromo P450, esses processos eles são muito importantes porque alguns fármacos são capazes de, né, aumentar a expressão dessas enzimas do citocromo ou são capazes de inibir a sua função. Então isso passa a ter importância principalmente quando o paciente ele está em politerapia. Tá? Então isso pode ser responsável por importantes interações medicamentosas que podem gerar tanto efeitos tóxicos como também pode levar à ineficácia terapêutica. Tá? Então aqui nesse caso específico, né, um fármaco A qualquer, ele pode, né, atuar por meio de receptores nucleares, né? A gente vai falar desse mecanismo de ação na aula de farmacodinâmica. Tá? Então esse fármaco ele pode atuar diretamente no núcleo, estimulando, portanto, a síntese, né, de novas enzimas do citocromo, né? E se essa enzima do citocromo for capaz de metabolizar um fármaco B, né, um segundo fármaco que é administrado nesse paciente, a gente vai observar que o metabolismo desse fármaco B ele acaba sendo acelerado, né? Então isso pode acabar resultando em uma ineficácia terapêutica. Tá? Então, por exemplo, a carbamazepina, né, ela é um fármaco anticonvulsivante, né? Ela é metabolizada pela CYP3A4, só que a carbamazepina ela é capaz de induzir essa enzima, né? Então a carbamazepina em si ela é capaz de aumentar o seu próprio metabolismo. Então, a longo prazo, isso gera um fenômeno conhecido como tolerância, ou seja, né, o nosso organismo, a carbamazepina ela acaba por, né, o efeito da carbamazepina ele acaba sendo reduzido, né, ao longo do tempo.
sendo necessário, portanto, aumentar a sua dose. Né? Então a carbamazepina ela é capaz de aumentar o seu próprio metabolismo. Né? Além de que também nós temos alguns casos, né, que foi o que eu comentei logo há pouco tempo, de que um fármaco ele pode ele pode acabar levando, né, ao aumento do metabolismo de um outro fármaco, né? Como no caso aqui do nosso exemplo, né? Esse fármaco A, aumentando a enzima do citocromo P450, ele pode acabar aumentando o metabolismo de um segundo fármaco, né? Então é o que pode ocorrer, por exemplo, com a rifampicina, né? Que é um agente anticonvulsivante, é um agente antituberculoso, né? Utilizado no tratamento da tuberculose. Então a rifampicina ela induz a CYP3A4, né? Então ela aumenta a expressão dessa enzima. Inibidores da protease do HIV são metabolizados por essa enzima, logo a rifampicina pode diminuir a eficácia dos inibidores da protease. E qual que é a importância disso, gente? Porque um paciente, né, HIV que está contaminado com o vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, ele normalmente é suscetível a infecções oportunistas, né, como por exemplo a tuberculose. Então é muito provável, né, que esse paciente ele necessite fazer uso da rifampicina. E essa rifampicina pode acabar prejudicando, né, o tratamento antiviral, né, antirretroviral. Né? Então nesse caso ajustes de dose podem ser necessários. Tá? Então é importante ter esse tipo de conhecimento. E isso ocorre bastante, gente, para diversos grupos, né? Para diversos tipos de fármacos. Né? Então vocês vão observar isso no decorrer dessa disciplina de farmacologia básica. Né? Então quando isso for de importância, o professor aqui vai falar, tá? Fármaco induz as enzimas do citocromo P450. Né? Então isso pode ter importância se esse paciente também fizer uso, né, de outros fármacos. Tá? Então tudo isso tende a ser discutido. Além do processo de indução das enzimas do citocromo P450, também podemos observar o processo de inibição dessa enzima. Tá? Então, por exemplo, né, um fármaco C ele pode acabar, né, se ligando à enzima do citocromo P450 de forma reversível, até mesmo irreversível, tá? Impedindo, portanto, o metabolismo de um segundo fármaco, né? Neste caso aqui, um fármaco D. E qual que é a consequência disso? Né? O fármaco D ele não é metabolizado, consequentemente, né, os seus níveis plasmáticos vão ser aumentados, então isso acaba fazendo com que o paciente ele tenha, né, um maior risco de desenvolver reações adversas. Né? Então essa é uma consequência bastante importante. Então, o exemplo que eu dou aqui para vocês, ó, é a interação entre o cetoconazol, né, que é um agente antifúngico, e os inibidores também da protease do HIV. Né? Então, o cetoconazol inibe a CYP3A4. O saquinavir, que é um inibidor da protease do HIV, é metabolizado por essa enzima. Né? Então, quando essa enzima está inibida, o saquinavir ele não é metabolizado, logo o cetoconazol aumenta as concentrações plasmáticas do saquinavir, aumentando, portanto, o risco de reações adversas ou de efeitos tóxicos. Tá? Então percebam, né, que isso pode ser bastante relevante, tá? E pode ocorrer, né, principalmente durante a politerapia, né, visto que alguns fármacos são capazes tanto de induzir como de inibir as enzimas do citocromo P450. Então aqui, gente, só uma tabela, né, a título de exemplo, né, de alguns indutores ou inibidores da enzima do citocromo do tipo 3A4. Né, então carbamazepina, fenitoína, rifampicina são indutores, enquanto que cetoconazol, cimetidina, diltiazem são inibidores. Então isso pode acabar alterando, portanto, né, o metabolismo de diversos outros fármacos que porventura o paciente possa estar, né, fazendo uso, né, possa estar em uso. Como é o caso do midazolam, atorvastatina, bupivacaína, losartan, sildenafil, tacrolimus, né, são fármacos que são, né, bastante utilizados, né, para diversas situações. Bom, gente, qualquer dúvida sobre as reações de fase 1, tá? Vocês podem escrever lá no fórum do SIGA, que eu, né, tento, portanto,
que eu vou tentar, portanto, esclarecer, tá? Bom, então, gente, saindo das reações de fase 1, nós temos as reações de fase 2, né? Então, as reações de fase 2, em geral, ocorrem após as reações de fase 1, né? As reações de fase 1 têm como objetivo a inserção ou exposição de grupamentos funcionais, né? Que vão servir de ponto de ataque, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a hidroxila, o grupamento amina, para que ocorram as reações de fase 2, né? E as reações de fase 2 são reações sintéticas, né? São reações anabólicas de conjugação, onde a gente insere, né, na molécula, né, desse metabólito um grupo hidrofílico, né, que vai aumentar, portanto, a hidrossolubilidade, né, desta substância, garantindo, portanto, a sua eliminação, principalmente por via oral ou por via urinária, tá? Neste caso, né, nós podemos ter a inserção, né, de um glicuronato, né, ou de um glicuronídeo, né, que é um açúcar, né, do acetato, da glicina, sulfato, glutationa, né, até mesmo grupamentos metila, que podem, portanto, né, ser responsável por facilitar a eliminação desses metabólitos, tá? Normalmente, né, de forma geral, as reações de fase 2 tendem a formar compostos inativos, tá? Com algumas exceções, né, como ocorre para, por exemplo, a morfina e o minoxidil, né, onde as reações de fase 2 tendem a formar metabólitos ativos, né? Mas, novamente, de forma geral, as reações de fase 2 tendem a formar compostos inativos e muito hidrossolúveis, que são, portanto, passíveis para o processo de eliminação, tá? Para alguns fármacos pode ocorrer na ausência de fase 1, são algumas exceções, né? Como, por exemplo, o paracetamol, ele tende a ser metabolizado, né, preferencialmente diretamente por reações de fase 2, tá? Então existem algumas exceções. São reações mais rápidas do que as reações de oxidação, tá? Então tende a ocorrer de forma muito mais pronta e ocorre, né, em sua grande maioria no fígado, enquanto que as reações de fase 1 podem, né, a depender da via de administração, né, ocorrer em outros locais, né, muito embora, né, com menor participação, né, visto que, novamente, o fígado é o principal local de biotransformação dos fármacos. Então aqui nós temos algumas enzimas, né, que são responsáveis pelas reações de fase 2, tá? Em geral são transferases, né? Então elas transferem, né, um grupo hidrofílico, né, para a molécula do metabólito ou do fármaco, né, gerando, portanto, um composto essencialmente inativo, né, e bastante hidrossolúvel. E desses sistemas enzimáticos nós vamos destacar, gente, principalmente a UDP-glicuroniltransferase, né? Ela é responsável por adicionar à molécula do fármaco ou do metabólito um glicuronídeo, né, que é uma substância, um composto muito hidrossolúvel, que facilita, portanto, a eliminação desse fármaco, né, principalmente pela urina. E vamos também destacar a glutationa S-transferase, né, que é uma enzima bastante importante, principalmente quando, né, a reação de fase 1, né, utilizando o citocromo P450, leva à formação de um metabólito tóxico, né, de um nucleófilo. Né? Então, a glutationa, né, essa enzima glutationa transferase, ela é bastante importante nesse processo de desintoxicação. Bom, gente, com relação ao processo de glicuronidação, né, onde a gente tem envolvimento da UDP-glicuroniltransferase, ela, sem dúvida, é uma das reações mais importantes, né? Então, por isso que a gente vai dar um enfoque maior, né? Visto que a maioria dos fármacos, quando entram nas reações de fase 2, a via da glicuronidação ela é a mais prevalente, ela é a mais importante, né? Ela é catalisada pela UDP-glicuroniltransferase, né, que está presente no retículo endoplasmático, e essa enzima, essa reação, ela ocorre a partir de ligações hidroxila, carboxila ou aminas, tá? Então, quando nós temos, né, a presença de um hidroxila, né, seja ela aqui, né, num grupamento álcool ou carboxila, né, então isso daqui já torna essa molécula apta
para a reação de fase 2 do tipo glicuronidação, né? Aqui também na presença de grupamento amina. Então perceba que o glicuronídeo, né, ele é uma molécula do tipo açúcar, né? Então ela é muito hidrofílica, né? Então quando a gente insere essa substância, né, na molécula aqui do metabólito ou de um fármaco, o resultado, né, é um composto bastante hidrossolúvel, apto, portanto, a ser, né, eliminado principalmente na urina. Tá? A eliminação na bile também pode ocorrer. Né? Então essa daqui, gente, só para mostrar para vocês, né, como se dá esse processo de glicuronidação. Então aqui a gente volta para aquele exemplo, né, do ácido acetil salicílico, né, ou aspirina. Então, né, esse fármaco ele segue a rota clássica do metabolismo. Né? Então ele passa por uma reação de fase 1, né, levando, portanto, a um derivado, a um metabólito, neste caso aqui ativo, né, que é o ácido salicílico, né, com exposição da hidroxila. E em seguida, então, né, esse composto ele passa para a reação de fase 2, ocorrendo, portanto, o processo de glicuronidação, né, com a formação de um metabólito inativo e bastante hidrossolúvel. Né? Então, com isso, então, esse conjugado, né, esse composto, ele passa a ser passível então de eliminação. Bom, gente, com relação à conjugação com a glutationa, né, é a enzima glutationa S-transferase, e ela passa a ser muito importante, gente, principalmente para proteger o ambiente celular contra eletrófilos, né? Então, esses eletrófilos são substâncias tóxicas, né, que tendem a atrair elétrons de diversos componentes celulares, né, como por exemplo DNA, RNA, proteínas, lipídios, levando à alteração, né, dessas substâncias, e isso acaba podendo resultar na morte da célula. Né? Então isso resultará na morte, acaba resultando na morte da célula. Então a glutationa S-transferase ela passa a ser importante principalmente nesses casos, né, com o intuito, portanto, de evitar, né, ou melhor, de desintoxicar a célula, né, quanto à presença dessas substâncias tóxicas. E um exemplo, né, no caso do paracetamol. Tá? Então o paracetamol, né, ele pode, no seu processo de metabolismo, né, utilizando as enzimas do citocromo P450, levar a um metabólito tóxico, né, que acaba gerando, portanto, né, dano celular. Né? Então o metabólito tóxico do paracetamol, né, é um eletrófilo, né, que tende a atrair elétrons, resultando, portanto, na interação desse agente tóxico com diversas substâncias da célula. Né? Então, isso acaba sendo... A participação da glutationa acaba sendo importante, né, para desintoxicar, né, para neutralizar esse agente tóxico. Então, gente, falando um pouquinho, né, do paracetamol, o paracetamol, né, também conhecido como acetaminofeno, percebam que a sua molécula ela já, né, possui um grupamento hidroxila. Né? Então isso acaba fazendo com que esse fármaco ele possa ser direcionado, tá, diretamente para as reações de fase 2. Tá? Então, no caso aqui da glicuronidação. Né? Então essa é a via de biotransformação preferencial do paracetamol. Só que, né, em altas doses, né, o glicuronídeo ou os sulfatos eles podem acabar se exaurindo, né, no fígado. Então com isso, né, o paracetamol ele passa a utilizar um processo de biotransformação secundária, né, com participação das enzimas do citocromo, né, que são aquelas enzimas de fase 1. Só que quando metabolizado pelas enzimas do citocromo, o paracetamol ele leva à formação de um metabólito tóxico. Ó, tá vendo? Ó? Um metabólito aqui, ó, que tem essa carga positiva, que acaba, portanto, atraindo elétrons, né, de diversas substâncias do nosso organismo, gerando, portanto, né, a alteração na estrutura desses compostos, como DNA, RNA, proteínas e lipídios. Só que o nosso organismo ele tem, né, uma defesa imediata, né, que é o caso, portanto, a glutationa. Né? Então a glutationa S-transferase, né, identifica esse metabólito tóxico, né, rapidamente então, né, transfere uma glutationa para esse metabólito tóxico, gerando, portanto, um metabólito inativo.
Só que se mesmo assim, né, o paciente fizer uso de dosagens ainda maiores do paracetamol, a glutationa ela também pode se exaurir. Então, com isso, o fígado ele passa a acumular esse metabólito tóxico, gerando, portanto, hepatotoxicidade. Tá? Então, por exemplo, né, a dose máxima diária recomendada do paracetamol é 4 gramas. Acima disso, o paracetamol ele pode acabar gerando efeitos tóxicos no fígado, né, por conta do acúmulo desse metabólito tóxico. Outro ponto, gente, de importância, né, que a gente deve destacar nessa aula de biotransformação é que, por vezes, né, esse processo de biotransformação ele pode ser utilizado, né, digamos assim, a nosso favor. Né? Então, por exemplo, alguns fármacos, né, eles não conseguem ser absorvidos, né, prontamente, por exemplo, quando administrados por via oral. Né? Então, algumas das estratégias que podem ser adotadas é adicionar a este fármaco um carreador que aumenta a sua lipossolubilidade, né? E após a absorção, esse fármaco, né, esse agente inativo, né, ele pode passar pelo fígado e no fígado ele pode ser biotransformado, levando, portanto, à liberação da substância ativa. Né? Então a gente chama essa substância, né, inativa de profármaco, né? E após o processo de absorção e biotransformação, esse profármaco acaba liberando, né, o fármaco ativo. Né? Então isso também passa a ser interessante porque a gente utiliza esse processo de biotransformação a nosso favor. Tá? Então existem, né, na literatura, na prática médica, né, alguns agentes chamados de profármacos, né, que são inativos naquela forma e que precisam ser biotransformados para que, né, ocorra a liberação da substância do fármaco ativo. Tá? Então aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né, do tamoxifeno, que é um agente utilizado, né, no tratamento do câncer de mama. Né? Então ele é um profármaco com pouco ou nenhum efeito, mas após a administração e biotransformação a gente tem, né, a formação do fármaco ativo, né, que é 4-hidroxitamoxifeno. O enalapril, né, que é um agente antihipertensivo, após reação de fase 1, né, a gente tem a formação do fármaco ativo. A losartana, né, que é um importante agente antihipertensivo, então, após o processo de oxidação, a gente tem, né, a formação do agente ativo. Tá? Então, existem alguns exemplos, né, onde isso pode ocorrer. Né? Então, a administração de uma substância inerte, né, mas que após o processo de biotransformação a gente tem, né, a formação da substância ativa. Bom, gente, dando continuidade, né, nós temos alguns importantes fatores que podem afetar a biotransformação dos fármacos. Tá? Em essencial, né, uma que a gente está estudando bastante hoje em dia, né, é a variabilidade genética. Né? Então, diferentes populações, diferentes pessoas, diferentes indivíduos, né, podem exibir polimorfismos ou mutações em enzimas, né, o que pode acabar alterando a velocidade ou a extensão, né, do metabolismo dos fármacos, e isso pode acabar tendo um importante impacto clínico, né, podendo exigir tanto a adequação da dosagem do medicamento, ou até mesmo levando, né, a alteração na escolha do esquema terapêutico. Né. Então, se alguns pacientes podem expressar, por exemplo, uma enzima do citocromo 2D6 com atividade reduzida, né, então nesse caso, para esse paciente, qualquer fármaco que é metabolizado por essa enzima deve ter, né, portanto, um ajuste de dose, né, com o intuito de evitar possíveis reações adversas. Tá? Então, por exemplo, né, que eu trago para vocês, 1 a cada 2.000 caucasianos possui uma acetilcolinesterase com baixa afinidade para a succinilcolina. Né? A succinilcolina é um bloqueador neuromuscular bastante utilizado como medicação pré-anestésica, principalmente para facilitar o processo de intubação desse paciente. Né? Só que nesse caso, se a gente tem um paciente com essa enzima, né, acetilcolinesterase, que metaboliza a succinilcolina,
com a afinidade, né, baixa, né, então a succinilcolina ela não vai ser metabolizada de forma adequada, levando a um aumento da sua concentração plasmática, né, e altas concentrações de succinilcolina podem acabar levando, né, a uma parada cardiorrespiratória, né, então isso é bastante importante, tá? Com relação à etnia, né, a gente também tem importantes aspectos relacionados à variabilidade genética, né? Então, no caso da 2D6, ela é inativa em 8% dos caucasianos, inativa em 1% dos asiáticos e tem atividade diminuída nos negros, né? Então, isso pode acabar, né, resultando em alterações no metabolismo de fármacos como antagonistas dos adrenoceptores beta, antidepressivos. Tá? Então, isso pode ser, nesse caso aqui, pode acabar resultando também na necessidade de ajustes terapêuticos, né? A dieta também é um importante aspecto, gente, que por vezes é esquecido. Tá? Então, várias substâncias, né, vários alimentos podem apresentar substâncias que podem tanto induzir como inibir as enzimas do citocromo. Né? Então, por exemplo, o vinho, né, o suco de toranja, chá preto, alho, possui substâncias que podem, por exemplo, inibir as enzimas do citocromo 3A. Né? Então, com isso, a gente acaba aumentando, reduzindo, né, o metabolismo de fármacos como lidocaína, bupivacaína, amiodarona, cocaína. Né? Então, isso pode acabar resultando, né, em concentrações altas desses fármacos, podendo resultar em reações adversas. Né? Dieta também pode levar à indução enzimática. Né? Então, por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presentes na carne assada, né? Na poluição, que a gente vai falar já já, substâncias presentes no repolho, brócolis, podem aumentar a expressão da CYP1A, né? Resultando, portanto, no aumento no metabolismo de diversos fármacos, como cafeína, varfarina, né? Então isso também pode ser um aspecto interessante. A poluição, gente, a fumaça do cigarro, né? Então esses hidrocarbonetos policíclicos podem induzir a CYP1A. Tá? Então percebam que às vezes a depender do local onde a pessoa, né, está morando, né, se é uma cidade, se é no campo, ela pode ter alteração na expressão das enzimas do citocromo, podendo alterar, portanto, né, a ação dos fármacos. E por fim a idade. Né? A idade também é um importante fator. Então as crianças têm um sistema enzimático imaturo, enquanto que os idosos têm uma redução da função hepática, né, com consequente redução da função metabólica. Então são fases da vida onde por vezes, né, é necessário ajustes de dose, com o intuito, portanto, de evitar, né, possíveis efeitos tóxicos causados pela administração dos fármacos. Né? Então esses são alguns aspectos que merecem ser comentado. E para encerrar essa primeira parte da videoaula, né, doenças. Né? As doenças também podem alterar o metabolismo dos fármacos, principalmente doenças hepáticas, né? Esteatose, cirrose, hepatite, né? Podem alterar a velocidade e a extensão da biotransformação. Né? Então isso pode acabar resultando em reações adversas, porque se os fármacos não são corretamente metabolizados, eles podem se acumular na corrente sanguínea, levando, portanto, a reações adversas. Né? Insuficiência cardíaca congestiva, né, da mesma forma, porque isso pode acabar, o fármaco pode acabar não alcançando o fígado, né, por conta da hipoperfusão tecidual, hipertiroidismo ou hipotiroidismo, né, que pode alterar, né, a taxa metabólica, né, então tudo isso pode acabar, né, tendo efeitos negativos com relação à biotransformação dos fármacos. Bom, gente, então com isso a gente encerra a primeira parte, né, da nossa videoaula e a gente então passa, né, para a segunda parte, onde a gente vai lidar sobre, né, os processos de distribuição e de eliminação dos fármacos. Então, gente, como a gente já comentou, né, o fármaco,
quando ele é administrado, ele precisa ser absorvido, né? Então ele cai na corrente sanguínea e logo em seguida então ele passa a ser distribuído para, né, todo o nosso organismo, né? Mais especificamente, esse fármaco ele vai ser distribuído para os nossos diversos compartimentos corporais, como por exemplo o líquido intersticial, né, que é o líquido que banha os tecidos, o líquido intracelular, né, que é o líquido que está no interior das células, líquidos como cefalorraquidiano, intraocular, peritoneal e o próprio tecido adiposo, né, que também representa um importante, compartimento corporal do nosso organismo. E durante este processo de absorção e de distribuição, a gente observa novamente que a lipossolubilidade é bastante importante, né? Então, somente fármacos lipossolúveis conseguem ultrapassar as barreiras teciduais, as barreiras membranares, com o intuito, então, de alcançar os diversos compartimentos corporais do nosso organismo, né? Só que, além da lipossolubilidade, outros fatores, né, também são importantes quando a gente estuda o processo de distribuição dos fármacos, tá? Em especial, os processos de fluxo sanguíneo, né? Então, o fluxo sanguíneo tecidual ele é muito importante para o processo de distribuição dos fármacos. A ligação a proteínas plasmáticas, ligação a tecidos e a própria permeabilidade capilar, né? Então, são fatores, né, que vão ser determinantes para que ocorra o processo de distribuição dos fármacos. No caso do fluxo sanguíneo, gente, quanto maior for o fluxo sanguíneo tecidual, né, mais rapidamente o fármaco vai ser distribuído para o tecido, né, e o contrário é verdadeiro. Então, tecidos que recebem uma grande porcentagem do débito cardíaco tendem a receber o fármaco de forma mais rápida. Tá? Então, é o caso, por exemplo, do cérebro, do rim, né, dos rins, do pulmão. Né? Já tecidos que recebem uma pequena porcentagem do débito cardíaco, como o tecido adiposo, o osso, cartilagem, tendem a receber o fármaco de forma mais lenta, né? Então, o fármaco é distribuído de forma mais lenta, mais gradual para esses tecidos, né? Ligação a proteínas plasmáticas e a ligação a tecidos também é um importante fator no que diz respeito à distribuição dos fármacos. No caso a proteínas plasmáticas, como veremos a seguir, os fármacos, né, eles podem se ligar de forma reversível a proteínas plasmáticas como a albumina. E a ligação a proteínas pode acabar limitando a sua distribuição, né? Então essas proteínas elas podem servir como reservatório plasmático para os fármacos, visto que somente o fármaco livre ele consegue, né, ultrapassar as barreiras teciduais, alcançando, portanto, os diversos compartimentos corporais do nosso organismo. Tá? Então, fármacos que tenham extensa ligação a proteínas plasmáticas, né, então o seu processo de distribuição acaba sendo limitado, consequentemente também os seus efeitos farmacológicos. Da mesma forma, a ligação aos tecidos. Tá? Então, alguns fármacos podem se acumular aos tecidos, né? Tanto no líquido intersticial como no líquido intracelular, tá? Ligado a diversos componentes, como proteínas, DNA, a própria membrana plasmática. E esse processo de acúmulo, né, nos tecidos pode resultar tanto em efeitos tóxicos, como também o tecido ele pode funcionar como reservatório, né? É o caso, por exemplo, do tecido adiposo, né? Então, fármacos que são extremamente lipossolúveis, como os anestésicos gerais, eles podem se acumular no tecido adiposo. Então, mesmo após o fim da administração, o tecido adiposo acumulou tanto fármaco, né, que ele começa a liberar de forma contínua esse fármaco na corrente sanguínea. Então, isso pode acabar, né, aumentando a duração de ação do fármaco. Tá? E por fim, a permeabilidade capilar, né? Então, isso aqui tem destaque principalmente para a barreira hematoencefálica, né? Então, a barreira hematoencefálica ela é constituída por várias barreiras membranares, né? Onde tem endotélio, membrana basal, membrana dos astrócitos. Então, somente fármacos extremamente lipossolúveis, né, são capazes de vencer essa barreira, né? Então, são fármacos que precisam passar, por exemplo, né, pelo endotélio, né, pelas células que compõem, né, os capilares.
em seguida, né, pelo líquido intersticial, por líquido intracelular, para que então alcance, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano e tenha ação no sistema nervoso central. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho, né, de forma detalhada sobre esses fatores que determinam, portanto, o processo de distribuição dos fármacos. Começando com o fluxo sanguíneo. Então, como a gente comentou, né, o fluxo sanguíneo é importante porque quanto maior for o fluxo sanguíneo tecidual, mais rapidamente o fármaco vai ser distribuído para o tecido. Então, tecidos que recebem uma alta porcentagem do débito cardíaco, como cérebro, fígado, coração, rins, né, pulmão, próprio pulmão, tendem a ser locais que vão receber mais rapidamente o fármaco. Então, quando o fármaco é absorvido, ele tende a ser encontrado rapidamente nesses tecidos, né, que é o que a gente chama, portanto, de primeira fase de distribuição, e dura segundos ou minutos. Então, quando a gente administra um fármaco por via intravenosa, por exemplo, né, onde não ocorre a absorção, a gente coloca todo o fármaco na corrente sanguínea, esse fármaco ele vai ser rapidamente, né, distribuído para esses tecidos, né, que são tecidos, portanto, que recebem uma grande porcentagem do débito cardíaco. E logo em seguida, então, né, o fármaco ele passa a ser distribuído para tecidos que recebem uma menor porcentagem do débito cardíaco, né, tecidos que têm um menor fluxo sanguíneo, como músculo esquelético, pele, vísceras, tecido adiposo, tecido ósseo, cartilagem. Então isso é que a gente chama de segunda fase de distribuição, que pode levar minutos, né? No caso, por exemplo, do tecido muscular, pele, vísceras, como horas, no caso, por exemplo, do tecido adiposo ou tecido ósseo. Então, isso acaba sendo um fator bastante importante quando pensamos na distribuição dos fármacos do nosso organismo. Então aqui tem um gráfico que resume, né, essa ideia. Então, após a administração por via intravenosa, o fármaco está em alta concentração no sangue, então ele passa rapidamente a ser encontrado no cérebro, coração, fígado e rins, né, que são tecidos que recebem maior porcentagem do débito cardíaco, né, então como se fosse um rio, né, com grande fluxo, né, de correnteza. Então, se a gente põe, né, alguma substância, ele vai ser rapidamente levado, né, para esses tecidos. Né? Enquanto que o músculo esquelético, pele e vísceras são tecidos com menor fluxo sanguíneo, né? Então eles tendem a receber o fármaco de forma um pouco mais lenta. Né? Então a distribuição do fármaco para esses tecidos ocorre de forma mais gradual. E por fim, tecido adiposo ósseo conjuntivo, né, que tende a receber o fármaco normalmente após horas da sua administração, né, visto que são tecidos que têm um fluxo sanguíneo bastante reduzido. O segundo fator de importância, gente, é a ligação a proteínas plasmáticas. Né? Então, alguns fármacos eles se ligam, né, de forma reversível a proteínas plasmáticas no sangue. E o principal impacto disso é que somente o fármaco livre ele consegue ultrapassar as barreiras membranárias, né, atuando, portanto, no seu local de ação e produzindo o seu efeito farmacológico. Tá? Então, a ligação a proteínas plasmáticas ela passa a ser importante, né, por conta disso, né, porque vai limitar a quantidade de fármaco, né, que é distribuída para os tecidos, consequentemente, vai acabar limitando o seu efeito farmacológico. Tá? E isso passa a ter importância, gente, né, principalmente no que diz respeito a interações medicamentosas, né, porque se o paciente ele faz uso de dois fármacos e os dois fármacos, né, competem, né, por proteínas plasmáticas, né, vai vencer aquele com maior afinidade, tá? E o outro ele vai ser deslocado, aumentando, portanto, a sua quantidade livre, aumentando, portanto, o risco de reações adversas. É o que a gente vai falar já já. Tá? Então aqui nós temos as principais proteínas plasmáticas, né, que estão relacionadas ao processo de transporte dos fármacos. É o caso da albumina, né, e da glicoproteína ácida alfa-1. Né? A albumina ela tende a transportar fármacos ácidos, né, como varfarina, anti-inflamatórios, diazepam, entre vários outros, enquanto que a glicoproteína ácida alfa-1, né, ela, né, fármacos básicos, né, se ligam,
né? Fármacos que são bases se ligam principalmente a ela, né? E alguns fatores que podem alterar a ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas principalmente no contexto da interação medicamentosa, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui um fármaco A que se liga à albumina, né? E se o paciente ele faz uso de um fármaco B que também se liga à albumina, mas com maior afinidade do que o fármaco A, o fármaco B desloca o fármaco A do seu sítio de ligação na albumina, aumentando a quantidade de fármaco livre e, consequentemente, a quantidade de fármaco que chega, né, ao seu local de ação. Tá? Então isso acaba potencializando o efeito desse fármaco A, gerando, portanto, o risco de interações medicamentosas, né, e reações adversas decorrentes dessa interação. Então um exemplo clássico, gente, né, que eu dou aqui para vocês, né, que é bastante discutido, é o uso simultâneo do AS, né, que é o ácido acetilsalicílico, com a varfarina, que é um anticoagulante, né? Então, o ácido acetilsalicílico ele se liga com maior afinidade à albumina, deslocando, portanto, a varfarina, né? E a varfarina é um agente anticoagulante que, quando deslocado do seu local, né, de ligação a proteínas plasmáticas, acaba resultando no aumento do seu efeito, né? E o aumento do seu efeito, portanto, resulta em hemorragias e, consequentemente, podendo levar até mesmo à morte do paciente, né? Então, quando a gente pega a bula da varfarina, vocês vão notar, né, que o tópico de interações medicamentosas ele é muito extenso, né, principalmente considerando fármacos capazes de deslocar a varfarina do seu local de ação. Ligação a tecidos também é um importante fator, gente. Como já comentamos, alguns fármacos eles podem, né, se ligar a tecidos, e essa ligação pode resultar tanto em efeitos tóxicos, como também, né, no depósito do fármaco. Então, por exemplo, alguns agentes, né, como os aminoglicosídeos, eles são capazes de se acumular, né, no citosol das células que compõem, né, o néfron, né, resultando, portanto, na sua morte e levando à nefrotoxicidade, né? Então, são fármacos, né, utilizados somente em ambiente hospitalar, né, porque são extremamente nefrotóxicos, né, devido à sua capacidade de se acumular nas células do túbulo contorcido, né, proximal do néfron, né. No caso dos depósitos, né, essencialmente isso ocorre no tecido adiposo, né, principalmente para fármacos que são extremamente lipossolúveis. Então, esses fármacos eles são tão lipossolúveis que realmente eles se dissolvem, né, na gordura, né, e esse efeito ele é dose dependente, né, visto que a gordura ele recebe, né, tende a receber o fármaco somente após algumas horas. Tá? Então, fármacos muito lipossolúveis podem se acumular no tecido gorduroso, e mesmo após o fim da administração do fármaco, o tecido adiposo ele pode ter acumulado tanto fármaco que ele começa a liberar de forma contínua e lenta na corrente sanguínea esse fármaco, né, aumentando em muito a duração de ação deste agente, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, disso daqui, gente. Então aqui seria um fármaco, né, muito lipossolúvel, ele é capaz de se acumular no tecido adiposo, tá? Na medida que esse fármaco ele é administrado, né, por longos períodos de tempo, né, o fármaco ele pode se acumular, né, de forma exacerbada, né, de forma significativa no tecido adiposo, e mesmo após o fim da administração do fármaco, o tecido adiposo ele pode liberar de forma lenta e constante o fármaco na corrente sanguínea, aumentando, portanto, a sua duração de ação, né? É o que ocorre, por exemplo, com o tiopental, né, que é um agente anestésico geral, né, bastante lipossolúvel, com grande capacidade de se acumular no tecido adiposo. Então, por exemplo, se você administra o tiopental por 2-3 horas a um paciente, tá? Por exemplo, o paciente ele pode demorar até 24 horas para voltar da anestesia geral, né, porque o fármaco ele se acumulou tanto no tecido adiposo que mesmo após o fim da administração, o tecido adiposo ele libera,
né, de forma bastante lenta e gradual na corrente sanguínea o fármaco ativo, perdurando, portanto, né, aumentando, portanto, a sua duração de ação. Né? E, obviamente, isso passa a ter, né, um maior impacto em pacientes obesos, porque são pacientes, né, que possuem uma maior quantidade, né, de tecido adiposo. Com relação à permeabilidade capilar, né, a gente tem a barreira hematoencefálica, né, e a barreira placentária, né, como algumas barreiras que podem limitar o acesso do fármaco. Né? No caso da barreira hematoencefálica, ela limita o acesso do fármaco ao sistema nervoso central. Né? Então, a grande parte dos fármacos, né, não são capazes de ultrapassar essa barreira hematoencefálica e são, portanto, isentos de efeitos centrais. Né? Por outro lado, né, alguns fármacos são tão lipossolúveis que conseguem ultrapassar essa barreira hematoencefálica produzindo efeitos centrais. Né? E esses fármacos podem ser utilizados, né, para diversos fins terapêuticos, como para anestesia, para produzir efeitos antipsicóticos, ansiolíticos, né, e assim por diante. Tá? E por que a barreira hematoencefálica ela é importante? Né? Então, a barreira hematoencefálica ela é composta por células endoteliais, né, conjunções celulares de oclusão, né, o que impede a passagem paracelular, né, dos fármacos, né, entre as células. Né, então o fármaco ele precisa ultrapassar realmente o endotélio, né, para alcançar, digamos assim, o outro lado. Além disso, a gente tem uma membrana basal, né, e a presença de astrócitos, né, que acaba, né, gerando um grande número de barreiras membranárias para a passagem dos fármacos. Então, somente fármacos que são bastante lipossolúveis conseguem vencer essa barreira. Tá? Alguns fármacos podem até ter, né, lipossolubilidade o suficiente para ultrapassar a barreira hematoencefálica, só que não conseguem, né, porque são substratos para bombas de efluxo, né, como por exemplo a glicoproteína P. Então essa bomba de efluxo faz com que alguns fármacos, né, mesmo aqueles que ultrapassem aqui, ó, a membrana do endotélio, sejam novamente expulsos, né, por meio desse transporte ativo. Então é o caso, por exemplo, do verapamil e do omeprazol. Né? O verapamil é um agente antihipertensivo, o omeprazol, né, é um inibidor da bomba de prótons, utilizados no tratamento da acidez gástrica, né, utilizado no tratamento da acidez gástrica, e que não consegue alcançar, né, o sistema nervoso central, né, porque é substrato para a glicoproteína P. Tá? A placenta também representa uma barreira, né, só que é uma barreira, né, pouco seletiva. Então, basicamente, qualquer substância, né, que é usada pela mãe, ela pode, em maior ou menor grau, ultrapassar essa barreira placentária, alcançando, portanto, o feto. Né? No caso dos fármacos, isso é bastante importante, porque alguns fármacos podem, né, produzir efeitos nocivos para o desenvolvimento do feto. Né? A gente tem fármacos que são inofensivos, ao passo que também temos fármacos que podem ser bastante tóxicos. Né? E como essa barreira placentária é pouco seletiva, então é muito importante conhecer quais são os fármacos, né, que a mãe está fazendo uso, com o intuito, portanto, de evitar, né, o contato, né, do feto com esse fármaco. Tá? Então a barreira placentária ela permite a passagem de fármacos pequenos, né, ou lipossolúveis. O plasma fetal é mais ácido que o materno. Né? Então isso pode levar ao sequestro iônico de fármacos que são base. Tá? Então esses fármacos eles podem se acumular, né, no plasma fetal, podendo gerar, portanto, maior risco de efeitos tóxicos. Né? E obviamente a passagem de fármacos pode acabar resultando na toxicidade para o feto. E para encerrar, gente, nossa videoaula, né, a gente encerra falando sobre o processo de eliminação.
Tá? Então, por definição, a eliminação ela representa a saída do fármaco do nosso organismo. Né? E ela se dá, gente, basicamente por excreção, né? Principalmente excreção urinária. Né? A excreção biliar também pode ser uma via, né? Mas em geral os fármacos são eliminados, né, pela urina. Né? Então existe uma máxima na farmacologia, né, que os fármacos eles são metabolizados pelo fígado e eliminados na urina. Tá? A eliminação ela pode ocorrer, tá, para o fármaco, né, ativo, né, não metabolizado, mas em geral ela ocorre, né, para o seu metabólito mais hidrossolúvel. Né? Visto que o fármaco normalmente ativo ele é lipossolúvel, então ele pode sofrer o processo de reabsorção. Tá? Então, né, compostos hidrossolúveis acabam sendo mais facilmente excretados. Bom, gente, a excreção, então, como o processo de eliminação então ocorre por excreção, né? Principalmente a excreção renal, tá? Urinária. Né? Então, sem dúvida, é a principal via de excreção dos fármacos. Tá? Mas também pode ocorrer excreção hepática. Tá? Vale destacar, gente, que não existe, né, um processo absoluto, né, de eliminação de um fármaco. Ou seja, o fármaco ele não é eliminado somente pelos rins ou somente pelo fígado. Tá? Então, existe uma preferência. Então, os fármacos eles podem ser, né, eliminados, né, 90% pelos rins e 10% pelo fígado. Tá? 50-50, 70-30, então isso varia bastante. Tá? Mas, em geral, né, a via renal, né, a via urinária, ela é a mais comum. Tá? Alguns fármacos e seus metabólitos podem ser eliminados, né, pelo fígado, pela bile, consequentemente pelas fezes, né, podendo ocorrer circulação enterohepática, né, mas, em geral, a maioria dos fármacos eles são, né, eliminados pela urina. Tá? Então a excreção renal ela passa a ser a principal via, né? E os processos que dependem, né, da excreção renal são a filtração glomerular, né? Então fármaco que chega aqui no glomérulo ele é filtrado, né, juntamente com o sangue, né, por pressão hidrostática. O fármaco que não é filtrado ele passa para a arteríola eferente, né? E quando essa arteríola eferente ela chega no túbulo contorcido proximal, esse fármaco ele pode ser substrato de transportadores específicos, levando, portanto, a um processo de secreção tubular. Tá? Então, o fármaco que não é filtrado ele pode ser secretado, né, no túbulo contorcido proximal. E, além disso, a gente tem um processo de reabsorção que limita essa eliminação. Né? Então, alguns fármacos, mesmo filtrados ou secretados, eles podem ser reabsorvidos. Então, no fim das contas, o processo de excreção depende da filtração glomerular, da secreção tubular e da reabsorção. Né? Lembrando que os fármacos reabsorvidos normalmente são o fármaco ativo, né, que é aquele que não sofreu o processo de biotransformação, então ele ainda é lipossolúvel, enquanto que o metabólito hidrossolúvel, né, ele tende a ser eliminado mais prontamente, né? Dificilmente ele é reabsorvido. Né? No caso do fármaco ativo, né, que não foi metabolizado, ele pode sofrer o processo de ionização, né, no interior aqui do túbulo, tá? E a depender do grau de ionização, né, esse fármaco ele pode ter dificuldade de ser reabsorvido. Né? Lembrando que o fármaco na sua forma ionizada ele não consegue ultrapassar as barreiras celulares, logo, né, ele, no caso aqui da eliminação, ele acaba sendo eliminado, né, mais prontamente. Bom, gente, então a filtração glomerular, né, ela ocorre por pressão hidrostática. Tá? Então os fármacos são moléculas pequenas, então podem ser, né, prontamente filtrados. Né? Em geral, 20% do fármaco que chega ao glomérulo, né, ele é rapidamente filtrado. Tá? O fármaco que está no sangue ligado a proteínas plasmáticas, ele não é filtrado, tá? Então somente o fármaco livre. Assim como também macromoléculas. Né? Então alguns fármacos são moléculas muito grandes, como a heparina, essencialmente, e esses fármacos eles não são, né, filtrados porque são muito grandes, não conseguem, portanto, passar, né, entre os capilares, entre a membrana basal e entre os espaços dos podócitos. O fármaco que não é filtrado,
ele passa então, né, a ser secretado. Tá? Então 80% do fármaco que chega ao rim, ele é passível, tá, do processo de secreção tubular. Então isso ocorre aqui, ó, no túbulo contorcido proximal, né? Então existem dois transportadores, né, conhecidos como OCT e OAT. OCT significa transportador de cátion orgânico, né? Então vai transportar fármacos que são cátions, né? Enquanto que o OAT significa transportador de ânion orgânico. Então um fármaco que vai transportar ânions, tá, carregados negativamente. Então são transportadores que vão retirar o fármaco do sangue e vão colocar no interior do túbulo, tá, contorcido proximal. Então temos aqui alguns exemplos de substratos, né, para esses transportadores, que eu não vou ler, né, mas esse processo ele passa a ser bastante importante. Tá? Então isso ocorre tanto para o fármaco, né, como também pode ocorrer, né, para o metabólito que passou por uma reação de fase 2. Bom, gente, então o processo de reabsorção ele limita, né, a eliminação que se dá renal, que se dá por filtração ou por secreção, tá? Visto que o fármaco lipossolúvel ele pode ser reabsorvido, né? Então ele é lipossolúvel o suficiente para ultrapassar novamente a barreira membranar, caindo novamente no sangue. Por outro lado, né, o metabólito hidrossolúvel desse fármaco, ou esse fármaco na forma ionizada, ele acaba sendo, né, metabolizado, ou melhor dizendo, ele acaba sendo eliminado na urina. Né? Então esse processo de ionização do fármaco ele passa a ser importante no processo de eliminação. Tá? Visto que, né, a forma ionizada ela é menos lipossolúvel, logo ela consegue ser eliminada na urina. Então isso é importante porque se a gente alterar o pH da urina, a gente pode, né, causar um aprisionamento iônico, garantindo, portanto, uma maior eliminação do fármaco. Então, por exemplo, para fármacos que são bases, a gente pode acidificar a urina, e ao acidificar a urina, a gente acaba aumentando o processo de ionização desse fármaco que é uma base. Né? Então, o fármaco, na sua forma ionizada, não consegue ultrapassar a barreira, né, membranar, consequentemente, ele acaba sendo eliminado na urina. Tá? E o contrário é verdadeiro. Para fármacos que são bases, né, se a gente acidifica a urina, a gente acaba, né, aumentando o seu processo de eliminação. Tá? Então, o fármaco que é ácido alcaliniza a urina. O fármaco que é uma base acidifica a urina. Então, isso acaba aumentando a ionização desse fármaco e, consequentemente, acaba acelerando a sua eliminação. Bom, gente, alguns fatores que afetam a função renal é a idade, né, e doença renal. Tá? Então, normalmente, nessas situações, né, se o fármaco ele for eliminado exclusivamente pelos rins, né, então é importante que ocorra ajuste renal nesses casos. Né? Então, quando isso for importante, o professor que aqui estiver vai comentar. Né? Então, por exemplo, é necessário ajuste de dose na insuficiência renal. E para encerrar a nossa videoaula, né, nós temos a excreção hepática ou biliar e a circulação hepática, né, que pode ser importante para alguns fármacos. Né? Então, no fígado, alguns fármacos, né, podem ser conjugados ao glicuronídeo, né, como a gente já falou, né, que é uma reação aqui de fase 2. E esse processo, né, o fármaco, o metabólito associado ao glicuronídeo, né, ele pode ser excretado na bile, e ao cair aqui no intestino, né, no intestino esse conjugado pode sofrer a ação de bactérias. Né, essa bactéria vai clivar a ligação do glicuronídeo, liberando o fármaco ou o metabólito. Né, e esse fármaco ou metabólito ele pode ser reabsorvido, tá? Alcançando novamente o fígado, e no fígado ele é novamente passível de um processo de metabolismo, ou ele pode, né, cair na circulação sistêmica. Né? Então isso aqui é o que a gente chama de circulação enterohepática. Né? Vale lembrar que parte, né, desse fármaco ou desse conjugado pode acabar sendo eliminado nas fezes. Né? E para alguns agentes, né, essa via é bastante importante, como por exemplo para o etinil-estradiol e para a digoxina. Né? O etinil-estradiol, que é um anticoncepcional, e a digoxina, que é um fármaco utilizado
no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Então eles utilizam essa via de circulação enterohepática, né? Que acaba servindo também como um reservatório para este fármaco. Outras vias de excreção, gente, é a via pulmonar, né? Que é importante para os anestésicos gerais inalatórios e também para o álcool, né? Então normalmente essa é no caso dos anestésicos gerais gasosos, né? É uma via que permite a eliminação sem metabolismo dos fármacos, né? Então, do jeito que o fármaco entra, o fármaco sai, né? Com exceção de alguns exemplos, como por exemplo o alotano, né? O leite materno também pode ser uma importante via de eliminação dos fármacos, né? Então, esse fármaco pode passar para o recém-nascido, e isso pode também acabar resultando em reações adversas ao bebê, tá? Então, é importante também conhecer, né, se o fármaco ele pode ultrapassar, né, ele pode ser eliminado ou excretado pelo leite materno. Então, gente, aqui está a bibliografia recomendada. Tá? Qualquer dúvida é só escrever lá no fórum do UCIGA. E até a próxima videoaula.